tem mais alguém que tá para chegar, alguma coisa assim? Vocês sabem dizer? Acho que vai começando, se o pessoal precisar, ele vai entrando depois. Pessoal, primeiramente eu queria pedir desculpas, tá? Que eu tô um pouquinho gripada, então a minha voz não tá das melhores. Mas qualquer coisa, se vocês não entenderem alguma coisa, podem pedir para mim repetir, tá? Então, meu nome é Natália, eu tô no 10º semestre e eu acabei preparando essa monitoria de neuroimagem porque, particularmente, eu também senti dificuldade quando passei na neuro, no início de entender as imagens que chegavam no ambulatório, né? E a gente quer entender o que a gente está vendo. E a gente tem dentro da ressonância todas aquelas sequências, né? E também para explicar para vocês, quando a gente usa uma ou outra, geralmente vem todas as sequências, né, da ressonância, mas colocar para gravar, deixa eu ver se eu consigo, porque até onde eu sei o Meet não estava mais permitindo. Não está aparecendo aqui, não sei se alguém de vocês sabe alguma outra forma de gravar, porque não está aparecendo aqui para mim. Só por fora, né? Eu não sei muito bem se tem alguma outra forma. Alguém de vocês sabe? Porque eu não me importo, só que realmente eu não sei como é que faz. Que aqui não tá aparecendo para mim. Mas assim, de qualquer forma, eu vou passar os slides para vocês e eu posso estar explicando de novo, passando de novo nas próximas semanas, enfim, para o pessoal. Tá, conseguiu? Maravilha, então. Tá bem. Então vamos começar. Aí que eu vou trocar de guia ali. Tá, então primeiramente eu queria revisar com vocês os tipos de exames de imagem que a gente tem. A radiografia na neuro, ela não é muito útil. Por quê? Porque ela só documenta fraturas. Ela é incapaz de avaliar o tecido cerebral. Então a tomografia, como ela consegue avaliar os dois, ela acabou substituindo muito a radiografia, que praticamente não é mais utilizada. A ecografia, ela é um exame que é utilizado em lactentes. Por quê? Porque os bebês, eles têm a fontanela. Então, a gente consegue usar a ecografia nos bebês, colocar ali na fontanela e avaliar o tecido cerebral. Em adultos, já não é possível avaliar dessa forma. Então, os principais exames utilizados são a ressonância magnética e a tomografia computadorizada. A ecografia, ela também tem uma aplicação quando a gente quer descobrir a causa do AVC isquêmico. Todo paciente que tem um AVC isquêmico, a gente deve avaliar na sequência a causa desse AVC para que não ocorra novamente. Então, um dos exames que se solicita é uma ecografia das carótidas, porque tem que ver se tem placa ali nessas carótidas para ver se foi um AVC ateroembólico, né? Que se originou ali de uma placa que tem na carótida e que caminhou ali pelos vasos, chegando até o cérebro. O outro exame que a gente pede depois de um paciente que teve um AVC é um eletrocardiograma, porque a fibrilação atrial, que é uma arritmia, também pode causar AVC isquêmico. Então, são dois exames que são solicitados, né, para avaliar essa causa. Então, essa basicamente é a aplicação da ecografia, mas lembrando que esses aqui são os exames mais utilizados, a ressonância e a tomografia. Aqui eu coloquei uma comparação entre uma e outra. Então, a tomografia é um exame muito mais disponível, ele é de rápida realização, leva segundos para sair o resultado, e ele tem baixo custo. No entanto, tem radiação ionizante, então tem um risco da exposição cumulativa à radiação, e é um exame que mede densidade.
o principal exame usado na emergência. Então, no paciente que teve um traumatismo, um paciente que tem uma suspeita de AVC ou de hemorragia subaracnoideia, é o primeiro exame a ser solicitado, porque ele avalia lesões ósseas e presença de hemorragia. Inclusive, a tomografia é superior à ressonância para avaliação de fraturas. Então, é sempre o primeiro exame que a gente vai pedir após um traumatismo craniano, tá? Já a ressonância é um exame menos disponível, com custo alto e demora para realizar, leva de 15 a 20 minutos. Então, no cenário de emergência, a tomografia é um exame muito mais utilizado pela sua rápida realização. Diferente da tomografia, utiliza campo magnético, então vai medir a intensidade, não tem esse problema da radiação, mas é contraindicado em pacientes que tenham, por exemplo, marca-passo, né? Tem que ter cuidado com esses metais. E fornece maiores detalhes anatômicos, né? É mais sensível para lesões estruturais. Só vou tomar uma aguinha. Aqui a gente tem... Primeiro a gente tinha uma T1 e agora uma T2. Na T2 a gente vê que fica branquinho, líquor. Ai, desculpa, gente, não tô muito legal. Então, como é que a gente vai fazer para diferenciar quando usar um exame e quando usar outro? Num quadro agudo, num paciente que teve um trauma craniano, a gente vai pedir sempre a tomografia como primeiro exame. Já num paciente que está com um quadro mais arrastado, a gente vai pedir uma ressonância de crânio, tá? E a gente vai avaliar o resultado desse exame. Se esse exame sugere uma malformação vascular, como a gente vê aqui nessa primeira imagem, ali onde tem a setinha, a gente vê o enovelado de vasos. Então, a gente precisa, nesse caso, complementar o estudo com uma angiografia com cateterismo. Também pode ser solicitada uma angiorressonância, uma angiotomografia, tá? Já no segundo caso, gente, sério, mil desculpas, estou tossindo demais aqui. Nesse segundo caso, quando sugere um tumor ou um abscesso cerebral, a gente faz novamente ou tomografia ou ressonância, de preferência ressonância, mas com uso de contraste, porque o contraste ele vai nos mostrar se houve quebra da barreira hematoencefálica. E o que isso vai nos mostrar? Se esse processo está ativo, ou seja, se esse tumor ele invadiu esse espaço vascular, isso nos indica a maior gravidade desse tumor. E também vai nos mostrar a presença de doença meningea. Por isso que a gente usa o contraste nesses casos. Já se nos mostrar uma suspeita de AVC isquêmico, a gente pode complementar esse estudo com uma angiorressonância ou uma angiotomografia, tá? Que é um exame que vai nos mostrar a parte vascular, porque se a gente tiver uma oclusão de grande vaso, a gente vai fazer trombectomia, né? Diferente da trombólise, que é feita quando tem oclusão de pequenos vasos, tá? E vai complementar com um eletro e com uma ecografia de carótidas para avaliar a etiologia desse AVC isquêmico. Aqui são alguns conceitos que eu queria trazer para vocês. Então, a gente tem aqui quando a imagem que a gente vê, né, no exame, se é algo mais branquinho, mais clarinho, a gente vai denominar de hiper. Se é algo cinza, semelhante ao
tecido cerebral, a gente vai chamar de iso. E se é mais escurinho, a gente vai chamar de hipo, tá? Se é uma tomografia, a gente vai chamar de denso. E se é uma ressonância, a gente vai denominar de intenso, tá? Então, como é que vai funcionar? Nessa primeira imagem, primeiramente, eu queria explicar para vocês, né, como que a gente diferencia uma ressonância de uma tomografia. Uma tomografia, a gente vai ver a calota craniana bem branquinha. Como a gente vê aqui nessa imagem, tá? Na segunda, a gente também tem uma tomografia, porque a gente vê a calota bem branquinha, tá? E nessa terceira, é uma ressonância, porque a gente vê que a calota ela não tá tão branquinha assim. E além disso, a gente consegue delimitar melhor os sulcos e os giros, tá? Na primeira imagem, a gente vê uma imagem mais branquinha ali na frente. Então, a gente chama de imagem hiperdensa. Hiper porque é branquinha e densa porque se trata de uma tomografia. Na segunda, não sei se vocês veem aqui as setinhas mais embaixo, a gente vê uma área mais escura, então uma área chamada de hipodensa, porque é uma tomografia. E nessa terceira imagem, a gente vê uma área mais branca, então a gente chama de hiperintensa, porque é uma ressonância magnética, tá? Como é que a gente vai saber o lado da imagem, ou seja, se essa lesão ela tá à direita ou se ela tá à esquerda? A gente deve imaginar como se o paciente ele tivesse entrando na máquina para fazer o exame com as pernas viradas para a gente. Então, se a gente imaginar como a gente está vendo ali na figura, o lado direito vai ser ali onde está em amarelo e o lado esquerdo ali em verde. Então, é só vocês imaginarem o paciente em decúbito dorsal com os pés na nossa direção, tá? E aqui também para a gente saber quais os planos ou os cortes, tá? A gente tem o plano coronal, que é como se fosse assim, né? O plano axial, que é o mais utilizado, que é um corte assim. E o plano sagital, que é um corte bem ao meio. Então, tem esses diferentes planos para a gente avaliar no exame, tá? Aqui eu trouxe as diferentes sequências da ressonância para explicar melhor para vocês. A gente tem todas essas sequências e o meu objetivo basicamente é explicar para vocês para que serve cada uma delas, né? Para a gente conseguir entender melhor o que a gente vai avaliar em cada uma dessas sequências, tá? Começando pela sequência T1, ela nos fornece uma melhor definição anatômica. É como a gente imagina o cérebro na anatomia. A gente vê a substância cinzenta por fora mais escura e a substância branca dentro, né, mais clarinha. E um macetezinho para vocês lembrarem é que o T1 não brilha, ou seja, o líquor que em T2 ele vai aparecer brilhando, no T1 ele não brilha, tá? No T2, então, como eu expliquei para vocês, é quando a gente vê essa imagem, um líquor bem branquinho, brilhando, tá? Ali, o espaço subaracnoideu, a gente vê ali banhando os sulcos e giros bem branquinho, tá? E nesse caso, em T2, vai inverter. A substância branca, que aparecia mais clarinha ali em T1, aqui ela vai aparecer mais escura, né? A gente vê quase preto. E a substância cinzenta, mais ali no mais cortical, ela vai aparecer mais clarinha, tá? Esse tipo de sequência, diferente da T1, né, que nos mostrava mais a definição anatômica, anatomia mesmo, ela vai nos mostrar mais lesões teciduais, tá bem? O flare, o que é o flare, na verdade? A gente pega o T2, que é essa sequência aqui, e a gente tira o brilho do líquido livre, tá? Então, nesse caso, só vai brilhar o que é lesão, tá?
E isso é muito importante para a gente conseguir diferenciar alterações periventriculares, como vocês podem ver aqui nessa primeira imagem, a gente tem uma lesão logo do lado dos ventrículos, né? Se a gente estivesse olhando na sequência T2, a gente não conseguiria identificar essas alterações, porque confundiria com o brilho ali do líquor. Então, uma sequência muito importante para a gente avaliar essas lesões, especialmente no espaço subaracnoideu e periventriculares, tá? A próxima sequência que eu queria apresentar para vocês é a DWI. A DWI é uma sequência muito importante para a gente identificar isquemia de forma precoce. Por quê? Numa tomografia, uma isquemia ela demora muito para aparecer. Geralmente mais de 6 horas, assim. Nessa outra sequência que eu apresentei para vocês, no FLAIR, ela leva geralmente 4 horas e meia para aparecer essa alteração isquêmica. Já no DWI, que também é chamado de sequência de fusão, uma isquemia ela vai aparecer no exame entre 3 e 30 minutos. Então, antecede muito alterações no T2, no FLAIR e ainda mais na tomografia, que demora muito mais para alterar. E vai aparecer como uma área bem branquinha, como a gente vê ali na imagem. Ali nos mostra que essa região ali sofreu infarto, ou seja, sofreu uma morte, né, celular ali, o tecido cerebral morreu. E por que ocorre isso de ficar branquinho, né, na DWI? Porque com a morte celular, a gente tem aquela bomba de sódio e potássio que gerava um gradiente osmótico. Como morreu ali tecido, deixa de funcionar essa bomba de sódio e potássio, e isso gera um gradiente que faz com que toda a água ela vá para dentro da célula, gerando um edema citotóxico, que é o edema resultante de isquemia. E essa água dentro da célula, ela não se difunde mais, porque morreu esse tecido e a bomba de sódio e potássio não está mais funcionando. Isso leva a uma restrição à difusão da água, que é o que avalia esse exame, avalia a difusão de água, e, consequentemente, como há essa restrição, isso brilha no exame, né? Então, vai nos evidenciar essa região aqui. Uma coisa importante é que esse tipo de exame, né, da sequência DWI, não consegue diferenciar muito bem o edema vasogênico, que ocorre quando há quebra da barreira hematoencefálica, que é o que ocorre, por exemplo, um tumor cerebral. Quando a gente tem um tumor, e em volta dele a ocorrência de edema vasogênico, né? Por extravasamento de plasma. É diferente aqui do edema citotóxico da isquemia, que é por morte celular. Esse tipo de sequência não consegue diferenciar muito bem os dois tipos de edema. Então, para a gente conseguir definir que é uma isquemia, é importante a gente associar essa sequência, que é a DWI, com o mapa DC, que também é utilizado para avaliação de isquemia, tá bem? Então, aqui a gente tem a sequência do mapa DC, tá? Como eu expliquei anteriormente, é utilizado para detecção precoce de isquemia em conjunto com o DWI. Diferente do DWI, que aparecia como uma área hiperintensa, ou seja, mais branquinha, aqui vai aparecer como uma área hipointensa, mais pretinha, tá? Então, tem essa diferença, mas esses dois, tanto o DWI quanto o mapa DC, são as sequências utilizadas para identificação do infarto agudo, tá? Uma coisa também importante de explicar para vocês, que é a incompatibilidade DWI-FLAIR. O que é isso? É quando aparece uma lesão hiperintensa em DWI, nos mostrando que ocorreu um infarto agudo,
mas quando a gente faz o flare, não aparece nenhuma alteração. Como eu expliquei antes para vocês, o DWI ele altera depois de um infarto entre 13 e 30 minutos. E o flare só vai alterar depois de 4 horas e meia. O flare só vai nos mostrar que houve um infarto depois de 4 horas e meia da ocorrência desse infarto. E quando a gente vai tratar um AVC isquêmico, quando a gente vai indicar o trombolítico, a gente tem que estar dentro desse delta T de 4 horas e meia. Passado esse tempo, já não tem benefício do uso de trombolítico, porque a gente não consegue mais salvar essa região que sofreu isquemia. Então, quando, por exemplo, o paciente não sabe exatamente qual o horário, né, que começaram os sintomas, ou quando ele foi dormir e acordou, já estava assim, e ficou a noite inteira dormindo, não sabe que horas que começou, essa é uma forma da gente conseguir ver se o paciente ainda está dentro da janela para receber trombolítico. Então, pode ser feito um DWI e um flare. Se o DWI mostrar isquemia, mas o flare não, isso quer dizer que está ainda dentro dessa janela, tá bem? A gente tem também a sequência PWI, também é chamada de perfusão, que ela nos mostra a perfusão sanguínea cerebral. Ela também é utilizada nesses casos de isquemia para avaliar a penumbra isquêmica. Não sei se eles chegaram a explicar para vocês o que é a penumbra. A penumbra isquêmica é uma região que está recebendo pouco sangue, ou seja, que sofreu isquemia, né? Tem algum trombo ali ocluindo o vaso, não está chegando sangue, mas é uma região que ainda não sofreu morte celular, não infartou ainda propriamente. Então, uma área ainda salvável, que a gente consegue salvar esse tecido se a gente tratar esse AVC isquêmico, né? Se a gente der trombolítico ou trombectomia, se a oclusão for de um grande vaso. Então, para que serve essa sequência? Nessa imagem aqui, vocês veem a primeira, na verdade, é uma sequência uma sequência DWI, ou seja, nos mostra a difusão, essa primeira imagem, e a difusão nos mostra o quanto de tecido cerebral já infartou, ou seja, o quanto já morreu. É uma área que a gente não consegue salvar mais, que é essa região mais branquinha que a gente vê na primeira imagem. E a segunda imagem aqui é uma ressonância magnética na sequência de perfusão, que nos mostra a região cerebral onde há uma restrição ao fluxo sanguíneo, ou seja, uma região onde está chegando pouco sangue. Então, a gente vê aqui nessa segunda imagem que nos mostra uma área muito maior do que a primeira. Ou seja, a gente tem uma diferença, né, entre a primeira e a segunda. E essa diferença é a penumbra isquêmica, ou seja, a área que a gente consegue salvar quando a gente consegue reperfundir essa área. E para que é usado isso? Eu expliquei para vocês antes que no AVC isquêmico, a gente tem um delta T de 4 horas e meia para usar o trombolítico, 4 horas e meia a partir do início dos sintomas de AVC isquêmico, certo? Quando a gente vai indicar uma trombectomia, ou seja, a trombectomia é quando a gente vai por via endovascular e retira aquele coágulo. Isso é usado quando é um AVC isquêmico de um grande vaso, seja de uma carótida, de uma artéria cerebral média. Nesses casos, a trombectomia ela é preferida, né? Então, se entra por via endovascular e se tira esse coágulo. Nesse caso, a janela ela é um pouco maior, de até 6 horas, né? Mas a gente consegue estender essa janela para 6 até 24 horas se a gente fizer esse exame e mostrar que ainda tem penumbra isquêmica. Então, se a gente fizer e mostrar que ainda tem tecido cerebral que a gente consegue salvar,
a gente pode fazer trombectomia em até 24 horas, tá? E por último, a gente tem essa sequência aqui, que é chamada de gradiente eco. Também tem essa sigla SWI, que é de suscetibilidade. É um tipo de sequência que nos mostra microhemorragias, prevendo AVCs hemorrágicos. Vai nos mostrar regiões em que estão ocorrendo pequenas hemorragias que a gente não conseguiria ver num outro tipo de sequência de ressonância. Então, vai nos mostrar principalmente calcificações, microhemorragias e depósito de ferro. Isso aqui é muito importante, por exemplo, a gente pensando num paciente hipertenso, por exemplo. A hipertensão a longo prazo, ela pode causar um AVC hemorrágico, né? A gente tem aquela formação de microaneurismas devido à hipertensão que podem levar a microhemorragias, que nesse exame a gente consegue ver, né? Isso nos prevê que esse paciente possa vir a ter um AVC hemorrágico se isso não for melhor controlado. Aqui eu coloquei algumas aplicações clínicas, então. Coloquei um caso clínico. A gente tem uma mulher de 68 anos que foi trazida à emergência 30 minutos após o desenvolvimento súbito de dificuldade para falar, além de fraqueza no braço e na perna do lado direito. Um eletrocardiograma revela fibrilação atrial. Tá? Então, a gente tem esses dados. O que nos chama a atenção? Essa paciente, ela desenvolveu de forma súbita dificuldade para falar. Uma coisa que começa de uma hora para outra nos leva a pensar num evento vascular, certo? E a gente vê ali que ela tem fraqueza no braço e na perna do lado direito, tá? Se vocês lembrarem lá da neuroanatomia, a gente tem a decussação, né, das fibras. Então, se ela tem uma alteração no lado direito do corpo, provavelmente no exame vai aparecer alguma coisa do lado esquerdo. E a gente viu ali na história dela que ela tinha um eletro que mostrava uma fibrilação atrial. A fibrilação atrial é um tipo de arritmia que leva à formação de trombos, né, ali no coração, que podem migrar para o sistema nervoso e levar a um AVC isquêmico. Então, é uma das causas que a gente chama de cardioembólico, né? Então, é formado ali no coração, cardioembólico, porque é formado um êmbolo com isso que se desloca e provoca um AVC isquêmico. Qual o exame de imagem que a gente solicita nesses casos agudos, né, que começou há pouco tempo? A gente solicita uma ressonância ou uma tomografia? O que vocês acham? Alguém gostaria de falar? Seria uma tomo com o DWI, por acaso? Isso, a gente poderia até pedir esse DWI, exatamente, que nos mostra a isquemia de forma aguda, mas o que acontece? Nem sempre a gente tem disponível nos serviços uma ressonância também. Então, se a gente tem uma tomografia, tem que pedir a tomografia, né? Em primeiro lugar. E é uma tomografia com ou sem contraste? Alguém se habilita a dizer se a gente pede com ou sem contraste? Vou chutar, pode ser? Eu chuto... Pode, tranquilo. Acho que 100 daí, no caso. Acho que daí. Isso, exatamente. A gente pede sempre como primeiro exame, tanto no caso de traumatismo craniano, quanto de um quadro de início agudo, uma tomografia de crânio sem contraste primeiro. Por quê? Sem contraste. Porque a hemorragia ela vai aparecer na tomografia como uma região mais branca, hiperdensa. Se a gente der contraste para esse paciente, isso pode nos confundir. A gente pode achar que é um tumor, que é outra coisa, um meningioma. Então, sempre primeiro a gente pede sem contraste, tá? Então, é esse o exame que a gente vai pedir, que é o exame mais usado no quadro agudo, né?
Então, como eu estava te explicando antes, tu comentou sobre solicitar a ressonância em DWI, né? A gente poderia solicitar, mas não é em todos os serviços que a gente vai ter disponível uma ressonância. Então, nesses casos, se a gente fizer uma tomografia, a tomografia não nos mostrar que tem hemorragia, a gente subentende que é um AVC isquêmico, né? E se o paciente estiver dentro da janela de 4 horas e meia e não tiver nenhuma contraindicação ao uso de trombolítico, a gente está autorizado a dar alteplase para esse paciente, né? Que é o principal trombolítico utilizado. E aqui, então, eu coloquei só um fluxograma para vocês entenderem, né? Então, sempre tomo sem contraste. Por que a gente pede a tomo? Justamente para afastar uma hemorragia. Aqui a gente vê uma tomografia que nos mostra uma hemorragia. Então, a gente vê uma área aqui hiperdensa, né? A gente vê aqui que é uma tomo, a calota craniana aparece bem branquinha e uma área aqui branca que nos mostra uma hemorragia, tá? Do outro lado, à esquerda, a gente vê uma tomografia totalmente normal. E isso não quer nos dizer que essa pessoa não tem um AVC isquêmico, porque na tomografia o exame pode ser totalmente normal nas primeiras 6 horas, não vai nos mostrar que esse paciente teve uma isquemia. Então, quando a gente pega uma tomografia nesse quadro e dá normal, a gente pode pedir na sequência uma imagem neurovascular, ou seja, uma angiografia, uma angiotoma, até uma angiorressonância, dá para pedir nesses casos, que a gente quer avaliar se esse AVC isquêmico foi no território de um grande vaso, né? Se ocorreu oclusão de um grande vaso, como carótida, cerebral média, porque daí, nesses casos, a gente faz trombectomia, que é aquele procedimento endovascular para tirar ali o coágulo, que é feito em até 6 horas. Se não mostrar acometimento de grande vaso nessas imagens neurovasculares, é indicado trombólise, que é feita em até 4 horas e meia do início dos sintomas. Aqui eu coloquei para vocês os sinais de isquemia cerebral que a gente vai observar no exame de imagem, tá? Na tomografia, né? Que demoram para aparecer, mas que eles vão aparecendo ao longo do tempo. Nós temos esses primeiros 4, que são dependentes do tempo, ou seja, eles ficam cada vez mais nítidos com o passar do tempo e estão associados a um pior prognóstico, porque quando eles aparecem, eles nos mostram que essa isquemia ela já está mais avançada. E a gente tem esse 5º sinal, que é a hiperdensidade da artéria cerebral média, que basicamente nos mostra a presença de um trombo ali dentro, que é o único sinal que ele não é dependente do tempo, ou seja, ele vai estar presente desde o início, né? Então, logo na sequência, se tu fizer uma tomografia, esse sinal ele pode já aparecer, porque ele nos mostra exatamente o trombo ali dentro, né? Que ele pode aparecer como uma imagem hiperdensa. Eu vou esmiuçar agora cada um dos sinais. Então, primeiramente, a gente tem a hipodensidade, né? Que ela nos mostra presença de morte celular e edema, que são essas regiões mais escuras que vocês estão vendo, tá? Essa região de hipodensidade, ela ocorre na distribuição da artéria que foi obstruída. Então, ali, na terceira imagem, a gente vê bem essa área escura na topografia da artéria cerebral média, né? A gente vê bem ali que é na distribuição ali do território que essa artéria vasculariza. A gente vê um acometimento ali da artéria cerebral média à esquerda, né? Que vai nos provocar sintomas à direita, né? Que é contralateral. O segundo sinal que a gente pode observar nos casos de isquemia, numa tomografia, é um borramento da ínsula, que é essa região que a gente tem mais para dentro ali,
e a gente não consegue delimitar mais muito bem ela, né? Se a gente tem alguma região de isquemia que ocorre ali próxima à ínsula, a gente vai perceber um borramento dessa região. Outro sinal, então, é o apagamento dos sulcos, né, devido ao edema. A gente tem aquele edema citotóxico que eu expliquei para vocês, né, que vai ocorrer aquela entrada de água nas células que não conseguem mais se difundir, que a bomba de sódio e potássio não está mais funcionando. Então, a gente tem uma região de edema, onde a gente perde totalmente aquela visão de sulcos e de giros que a gente tem no restante do parênquima encefálico, tá? Próximo sinal que a gente tem é uma perda da diferenciação da substância branca e da substância cinzenta. A gente não vai conseguir mais discernir uma substância da outra, vai parecer uma massa só. E esse último sinal que eu expliquei para vocês, que é o único que não é dependente do tempo, que pode apresentar, né, desde o início, que é essa hiperdensidade da artéria cerebral média, né? Indica a presença do trombo dentro da artéria, como a gente vê aqui nessas imagens. Então, são sinais, mas que a gente não pode aguardar o aparecimento desses sinais, né? Se a gente faz uma tomografia e não aparece sangramento, a gente está autorizado a fazer o trombolítico, né? Nesses casos. E a gente tem esse score chamado de Aspects, que é utilizado para estimar a área isquêmica final e um resultado final funcional após um AVC isquêmico. É um score que é exclusivo para AVCs isquêmicos que ocorrem no território da artéria cerebral média. Se foi alguma outra artéria, não é utilizado esse score, tá? Ele é só mesmo para as regiões que essa artéria vasculariza. Então, como é que a gente calcula esse score? Primeiro, a gente obtém uma tomografia de crânio com 2 imagens axiais. Lembram do que é o plano axial? É aquele plano assim, né? Que é o que a gente está mais acostumado a ver em neuroimagem. A gente tira, então, uma tomo de crânio em corte axial ao nível do tálamo, que é essa primeira imagem que vocês veem embaixo, onde a gente vê aqui os núcleos da base e outras regiões mais profundas. E a gente obtém uma segunda imagem, que ela é mais acima, né, mais rostral. Com essas 2 imagens, a gente vai dividir o território vascular da artéria cerebral média em 10 regiões de interesse. Tá? Então, a gente vai pegar essas 2 imagens e são divididas em 10 regiões. E a gente vai ver se nessas regiões a gente tem algum sinal de isquemia, como aqueles sinais que eu mostrei antes para vocês, como presença de hipodensidade, de edema, de perda de diferenciação da substância branca, substância cinzenta. E para cada local que tiver alguma alteração sugestiva de isquemia, a gente vai descontar um ponto, tá? Se tiver menos de 7 pontos, é considerado um AVC extenso, porque existem pelo menos 4 regiões com sinais de isquemia, tá? Então, é uma forma da gente ver o quão grave é essa isquemia e qual que vai ser o resultado funcional em longo prazo, né? Como é que vai ser a vida desse paciente, futuramente, uma forma de ter uma estimativa disso, tá bem? Aqui eu trouxe, então, primeiramente eu falei sobre a questão da isquemia para vocês, e agora eu vou falar um pouquinho sobre hemorragia, tá? Então, como é que a gente diferencia se essa hemorragia ela ocorreu agora ou se ela é mais antiga? Pela cor, tá? Como eu mostrei antes para vocês, no cenário agudo, a gente pede primeiro uma tomografia de crânio sem contraste, porque o sangue ele vai aparecer bem branquinho, quando essa hemorragia ela é aguda, como a gente vê aqui nessa primeira imagem. A gente vê um sangue branco e homogêneo. Já se esse sangramento é mais crônico, ele ocorreu há um tempo atrás, esse sangue ele vai
aparecer de forma escura na imagem. Pode, inclusive, até ter septações, como a gente vê aqui. E a gente também tem a possibilidade de ter uma hemorragia crônica que agudizou. Nesses casos, a gente vê um nível, né? A gente vê a hemorragia crônica antiga como um ponto, uma região mais escura, e sobreposta, a gente tem uma área mais hiperdensa, né, branquinha, que é dessa hemorragia aguda que ocorreu depois. Então, a gente vê essas duas cores ali na tomografia, tá? A gente também tem a possibilidade de ver uma hemorragia hiperaguda. O que isso quer dizer? Que ainda está tendo sangramento. É um sangramento tão agudo que ele ainda está acontecendo. Nesses casos, a gente vê uma área também branca, mas junto a isso a gente vê uma área um pouco irregular. Vocês veem aqui mais em cima, né? Que ocorre devido ao turbilhonamento ali do sangue. O equipamento de tomografia não consegue reconhecer muito bem isso e gera essa imagem irregular sobreposta a uma região hiperdensa, né? Dessa hemorragia aguda. Então, isso é para vocês saberem diferenciar se esse sangue ele é agudo ou se ele é antigo, né? Um sangramento crônico. Depois disso, é importante a gente diferenciar se essa hemorragia ela é intraxial, ou seja, se ela ocorreu dentro do parênquima encefálico, dentro do tecido cerebral, ou se ela ocorreu extraxial, ou seja, fora do parênquima, tá? Se ela ocorreu dentro do parênquima encefálico, ela pode ser primária, quando não tem nenhuma causa estrutural visível. As principais causas são hipertensão, em primeiro lugar, é a principal causa, inclusive, de hemorragia, tá? Em segundo lugar, a angiopatia amiloide, que está muito associada à demência. Vocês lembram lá da doença de Alzheimer, que tem a formação de amiloide? Então, essa é uma das causas também de hemorragia. E a gente tem as causas secundárias, que ocorrem principalmente em jovens, porque dificilmente em jovens a gente vai ter hipertensão, angiopatia amiloide. Então, em jovens, a gente sempre deve suspeitar de uma causa secundária. Então, tem que investigar se esse paciente tem algum tumor que está sangrando, se tem alguma malformação vascular, né, que é algo que já vem desde o nascimento, se tem alguma trombose venosa, ou também secundária ao trauma, né, que é uma causa comum também de hemorragia. E a gente tem as causas extraaxiais, que são o hematoma epidural, subdural e hemorragia subaracnoide, tá? Eu vou explicar cada um desses para vocês. Então, aqui só para vocês ilustrar melhor, né, onde é que fica cada uma dessas hemorragias. A gente vê bem embaixo, na imagem, a hemorragia intraparenquimatosa, né? Essa hemorragia ali, a gente vê que ela está expandindo e está provocando um desvio de linha média. Quando a gente vê um desvio de linha média na imagem, isso nos leva a pensar que esse paciente pode estar tendo hipertensão intracraniana, né? Então, é um dos sinais na tomografia. A gente tem alguns sinais clínicos também. A gente, no paciente com hipertensão intracraniana, ele acaba fazendo hipertensão, né, para tentar vencer a pressão intracraniana e conseguir levar sangue para dentro do cérebro. E um dos sinais também é bradicardia. O paciente começa a ter uma frequência cardíaca mais baixa, tá? Então, ali a gente tem hemorragia intraparenquimatosa. Ali, à esquerda, a gente tem um hematoma epidural, que é um hematoma que fica entre a dura mater e o periósteo, tá? A dura mater é uma estrutura muito rígida, a meninge mais dura, assim, que a gente tem, o próprio nome diz, né, dura mater, e ela tá muito aderida ao periósteo. Então, quando a gente observa esse sangramento, ele tem um formato lenticular, assim, convexo, né, porque tá bem aderido ali ao periósteo. Do outro lado, a gente tem o hematoma subdural, que ele está abaixo da dura mater, mas ele está acima da aracnoide, né?
É um hematoma que ele consegue se expandir melhor, porque a dura e a aracnoide, elas não estão tão aderidas assim como ocorre no hematoma epidural. E por último, a gente tem a hemorragia subaracnoide, que é uma hemorragia que vai banhar os sulcos e os giros cerebrais, porque o sangue ele vai se espalhar por todo o espaço subaracnoideu, tá? Então, aqui explicando melhor cada uma dessas hemorragias. Na verdade, eu vou acabar me detendo as principais, até para não ficar muito extenso para vocês. A gente tem, dentro das hemorragias intraaxiais, hemorragia hipertensiva, que é a principal causa, tá? A hipertensão, ela pode estar associada tanto a AVC isquêmico quanto hemorrágico. Nesse caso, eu estou mostrando para vocês do AVC hemorrágico, que a hipertensão é a principal causa, tá? O que ocorre com a hipertensão? Ao longo do tempo, vai ocorrer a formação de microaneurismas, tá? Que são chamados de Charcot-Bouchard. Esses microaneurismas, eles se localizam principalmente ali nas artérias lentículo-estriadas. Vocês estão vendo aqui na imagem à direita, mais em cima, que a gente vê ali a artéria cerebral média, tá? E ela tá emitindo ramos fininhos ali em direção aos núcleos da base. Ali são as artérias perfurantes, também chamadas de lentículo-estriadas. É ali que principalmente a pressão alta vai agir e vai gerar a formação desses microaneurismas, que podem gerar microhemorragias, que a gente consegue identificar naquela sequência que eu mostrei antes para vocês, chamada de SWI, também chamada de gradiente eco. A gente consegue ver essas microhemorragias. Mas ao longo do tempo, isso pode levar a um sangramento mais pronunciado, né? Que é o que a gente vê aqui nessa segunda imagem, que é uma tomografia. A gente vê ali uma hemorragia, né, aguda, porque a gente vê que é bem branquinho e está realmente localizada ali na região próxima aos núcleos da base, onde a gente tem essas artérias perfurantes, né? Então, a gente pode dizer que esse paciente provavelmente teve uma hemorragia decorrente de hipertensão, né? A gente tem que ver todo o histórico desse paciente, enfim, tá? A outra principal causa é a angiopatia amiloide, tá? Que é uma causa principalmente em idosos que tenham demência, né? Que tenham aquela perda de memória. Então, a gente tem um acúmulo de amiloide, que ele também vai ocorrer nos vasos sanguíneos, e isso pode levar à hemorragia. Diferente da hipertensão, que vai ocorrer principalmente ali no putâmen, no tálamo, nesse caso, a hemorragia ela é principalmente nos lobos. Pode ocorrer em qualquer lobo, né? A gente vê aqui mais em região occipital. A gente vê essa região de hemorragia, tá? Depois de explicar para vocês sobre as hemorragias intraaxiais, que eu vou trazer as principais extraaxiais, né? Não ocorrem dentro do parênquima, mas sim em volta dele, tá? Primeiramente, o hematoma epidural. A principal causa é fratura craniana. Essa fratura, ela vai acabar rompendo a artéria meningea média. Isso vai provocar um sangramento arterial. É importante vocês ressaltarem isso. O hematoma epidural geralmente decorre de sangramento arterial, que é diferente do subdural, depois que eu vou explicar para vocês, que é de origem venosa, que é de origem arterial. Então, como eu expliquei antes para vocês, nesse caso, a dura mater, ela está muito aderida ao periósteo. Então, é como se a gente colocasse uma pressão ali e esse hematoma, ele acaba tendo dificuldade para se expandir. Então, ele vai ter esse formato lenticular ou biconvexo, que é assim, né? Como se vocês imaginassem uma perinha, assim, né? É importante ressaltar que nesse tipo de hematoma,
em 1/3% dos casos, o paciente apresenta aquele famoso intervalo lúcido, ou seja, esse paciente ele fica desacordado, depois ele retoma a consciência e depois novamente ele apresenta uma deterioração neurológica, né? Que é muito importante para a gente avaliar nesses casos de trauma, que quando o paciente desmaiou no momento do acidente, depois retomou a consciência, a gente não pode estar 100% tranquilo que esse paciente não tem nada, e nesse caso pode ocorrer esse intervalo de lucidez, tá? E outra informação importante é que esse tipo de hematoma, ele geralmente não atravessa a sutura craniana, tá? Que é justamente por esse fator que eu expliquei para vocês da dura mater. Então, ele vai ficar restrito ali, não é um hematoma que se espalha de forma fácil, como ocorre no hematoma subdural, tá? Aqui a gente tem, então, um hematoma subdural. Ele também pode ser provocado por trauma. Trauma é a principal causa, tá? O livro trouxe, então, essa informação da questão da desaceleração brusca, que também é uma causa, né, para esse tipo de hematoma. Ele tem origem venosa, diferente do subdural, que é arterial, e ocorre devido ao rompimento de veias corticais que atravessam o espaço subdural em seu caminho até os seios durais. Então, esse hematoma, ele fica entre a dura mater e a aracnoide. Ele consegue se espalhar bem. Ele não encontra resistência como hematoma epidural. Então, a gente vê aqui que ele se espalhou por toda a convexidade, né? E como a gente vê aqui, ele apresenta uma coloração mais escura. Então, nesse caso, a gente diz que é um hematoma subdural crônico, porque ele é bem escurinho, tá? E ele tem esse formato crescente, côncavo, convexo. A gente olha para ele e a gente vê como se fosse uma banana, né? Então, é uma forma de vocês lembrarem, né? Olhar para o hematoma subdural, ele tem meio formatinho de uma banana. E ele se estende além das suturas, tá bem? E por último, então, a gente tem a hemorragia subaracnoidea, que é essa mostrada na imagem. Ela pode ser causada tanto por rompimento de um aneurisma, quanto por traumatismo. Nesses casos, o sangue, como a gente tem os aneurismas ali que rompem bem no espaço subaracnoideu, esse sangue ele vai se espalhar pelo espaço subaracnoideu e vai banhar sulcos, cisternas. Então, a gente vê bem o desenhinho aqui, né? E aqui a gente tem a famosa orelhinha do Mickey, né? Mesencéfalo. Então, uma dica também para vocês identificarem uma hemorragia subaracnoide é quando vocês veem esse desenho aqui bem branquinho, né? Mostrando. É importante também ressaltar que esse tipo de hemorragia pode resultar em hidrocefalia, porque esse sangue ele vai se espalhar ali pelo espaço subaracnoideu, e ali a gente tem as vilosidades da aracnoide, que são responsáveis pela absorção do líquor, né? E o líquor fica nesse espaço. Então, esse tipo de hemorragia pode comprometer a reabsorção do líquor e gerar hidrocefalia, tá? Aqui eu trouxe um segundo caso para vocês. É uma mulher de 50 anos que foi trazida em emergência após sentir cefaleia grave. Ela relatou que foi a pior dor de cabeça que ela sentiu na vida. Começou de forma súbita, associada a vômitos, rigidez de nuca e fraqueza do lado esquerdo. E aí, qual exame vocês solicitariam nesse caso? Alguém tem alguma sugestão de qual exame? Tomografia, ressonância, com ou sem contraste? A gente vê que é um quadro agudo, né? Que ocorreu de forma súbita. Alguém quer dar alguma sugestão? Podem chutar, gente, bem tranquilo.
Tá, então explicando aqui para vocês, tá? A gente tem um quadro agudo. Todo quadro agudo ou traumatismo, a gente primeiro pede um tomo sem contraste. Então, é isso que a gente vai pedir. E olha a clínica dessa paciente. Ela tem rigidez de nuca e vômitos, né? Essa paciente também, ao ser examinada, ela apresentava sinal de Koenig e de Brudzinski positivos, que são sinais de irritação meníngea, tá? Esses sinais de irritação meningo-radicular, eles são positivos em duas condições principais: meningite e hemorragia subaracnoidea, tá? Aqui a gente vê que foi um quadro de início súbito, não foi algo arrastado, do tipo, a paciente começou tendo febre, depois começou a ter vômitos, daí depois teve rigidez de nuca. Não, foi tudo muito rápido. Então, isso nos leva a pensar em um evento vascular também. Mas como tem esse quadro de irritação meníngea, isso nos leva mais a favor de pensar num quadro de hemorragia subaracnoidea. Então, quando a gente vê o exame, a gente observa isso. Então, a gente tem uma tomografia de crânio sem contraste, que nos mostra uma hiperdensidade banhando ali as cisternas da base, os sulcos. Então, qual é o diagnóstico dessa paciente? Alguém se habilita a falar? A gente tem um quadro de hemorragia subaracnoide. Hemorragia subaracnoide é essa região mais branquinha que a gente vê aqui, tá? Como eu expliquei antes, pode ocorrer tanto por trauma quanto por ruptura de aneurisma. Oi? Só uma dúvida, dá para dizer que os ventrículos estão com sangue nos ventrículos devido a essa hiperdensidade? Que não dá para enxergar eles da forma habitual, né? Sim, pois é. Na verdade, da forma como eu coloquei ali, aqui, realmente a gente não consegue dizer, né? Mas existe, sim, esse risco. A hemorragia, ela pode se estender, sim, para os ventrículos. Isso pode ocasionar uma obstrução licórica, né? E esse paciente não consegue mais drenar o líquor e pode levar a uma hidrocefalia secundária, né? Então, mas realmente nessa imagem a gente não consegue afirmar isso, né? Tá bom, obrigado, Natália. Imagina. E aqui a gente tem um terceiro quadro clínico, então, caso clínico, perdão. Nesse caso, então, só um pouquinho que eu vou tomar uma água, tá, gente? Mil perdões, eu tô forçando aqui a minha voz, mas não tô conseguindo muito bem. Aqui a gente tem um jogador de futebol americano de 18 anos que se chocou contra um jogador do outro time após perder o seu capacete. Ele teve a sorte de perder o capacete e de se chocar com um colega. Ele acabou batendo com o lado esquerdo da cabeça contra o joelho do outro jogador. Então ele caiu no chão e permaneceu inconsciente durante 20 a 30 segundos, recuperando a consciência. Após 1 hora, ele apresentou um novo rebaixamento do sensório. Que exame que a gente pede agora? É um repeteco do resto, né? Continua na tomo, sem contraste. Né? Sem contraste, sempre, primeiro. E o que a gente vê aqui nessa imagem? Alguém gostaria de dizer? É uma hemorragia epidural? Isso aí. Exatamente, parabéns. É um hematoma epidural, a gente vê ali bem branquinho, então isso nos mostra que é um sangramento agudo, né, que recém aconteceu depois desse trauma. E a gente vê aqui também na história que ele permaneceu inconsciente por 20 a 30 segundos, recuperou a consciência e depois de 1 hora ele novamente rebaixou o sensório.
também é uma característica que pode acontecer no hematoma epidural, que é esse intervalo lúcido, né? Mas é importante vocês entenderem que esse período lúcido, né, ele ocorre em apenas 1/3 dos casos. Então, a maioria não vai ter, mas é um sinal para hematoma epidural, tá? Acho que agora é o último, sério, pessoal. Vocês devem estar cansados já de mim, né? Mas vamos para o último caso, então. É um paciente masculino de 76 anos que está apresentando desorientação e hemiparesia esquerda há 7 dias. Faz um tempo um pouco maior, né? Mas ele teve uma história de queda da própria altura com trauma craniano leve há 2 meses. E agora, qual exame que a gente pede? Será que a gente pede uma tomografia ou uma ressonância? O que vocês acham? Mantenha tomo, na minha opinião. A tomo? Tá. Não, tu tá certo. Mas se a gente olhar ali na história, fazem 7 dias, a gente poderia pensar, é um quadro mais arrastado, vou pedir uma ressonância. Mas ele tem uma história de queda da própria altura. Ele sofreu um traumatismo. Então, vai pedir tomo quando é um quadro agudo e quando após um traumatismo craniano, né? Embora tenha se passado 7 dias, ele sofreu um trauma. Então, a gente também vai pedir uma tomo de crânio sem contraste. Quando a gente olha tomo, a gente observa essa imagem aqui. Alguém sabe dizer qual que é o diagnóstico desse paciente? Uma hemorragia? Isso. Ela é epidural, subdural? O que tu acha? Agora eu já não sei mais. Subdural? Isso. Por que ela é... Ó, eu vou te mostrar a imagem de antes para te comparar, tá? Essa aqui é uma epidural. Por que ela é uma epidural? Porque ela tem esse formato assim, ó. Biconvexo. Como se fosse uma lente, tá? Tá conseguindo ver minha mão? Sim. Tá. O subdural, embaixo da dura mater, ele forma como se fosse o formato de uma bananinha. Tipo, ele não é assim, ele é assim. Deu para entender? Ou mais ou menos? Deu sim. Isso, então ele acompanha ali. E além disso, o epidural, geralmente, ele pega uma área menor, que a gente vê que pegou toda a convexidade. E justamente o subdural, ele consegue se espalhar muito melhor. Então, a gente vê ali que pegou toda a convexidade. E esse sangramento, ele é agudo ou ele é crônico? Pela cor dele, o que vocês acham? Mais crônico, não? Isso, justamente. Porque ele sofreu um trauma já fazem 7 dias. Então, esse sangue, ele apareceu mais escuro, né? Que ele é mais crônico, né? Diferente do agudo, que aparece bem branquinho. Então, esse é o diagnóstico do paciente, né? Que vai desde, esse hematoma vai desde o lobo frontal, aqui em cima, até o lado, até o occipital, tá? E esse hematoma subdural, ele é à direita ou é à esquerda? Vocês sabem me dizer? Esquerda? Isso, exatamente. Porque vocês têm que olhar para o exame, imaginar o paciente com as pernas voltadas para vocês, como se ele estivesse entrando na máquina para fazer o exame. Então, eu não consigo, vocês não veem meu mouse, né? Conseguem enxergar? Dá para ver, sim. Dá para ver? Tá, Sim. então aqui a gente imagina como se tivessem os pés do paciente. Aqui o pé direito e aqui o pé esquerdo, né? Então aqui é a direita e aqui é a esquerda, tá? E aqui as referências que eu usei. Uma dica que eu dou para vocês, tá? A radiologia, eu vejo que a gente tem
algumas falhas, sabe, na nossa formação referente à parte da radiologia. E tem uma página no Instagram que eu sigo e que às vezes ele faz umas lives que são muito boas, que não ensina só neuroimagem, mas ensina até raio-x de tórax, várias outras tipos de imagem, enfim, que é muito importante para a gente, né? Vocês vão ver quando entrarem no internato, a gente começa a ter a preocupação de vou me formar, e será que eu vou saber atender? Será que eu vou saber olhar a imagem, saber dizer o que o paciente tem? Porque tem locais, né, onde se faz plantão depois de formado, como a UPA, que não tem um radiologista de plantão. E a gente vai ter que saber interpretar esses exames. Então, fica uma dica para vocês seguirem no Instagram essa página do Você Radiologista. É muito bom, vale muito mesmo a pena. Para a gente ter uma base, né, nessa área, não só de neuroimagem, mas de outros tipos de imagem para prática clínica. Tá bem, pessoal? Era isso, então. Queria pedir desculpa para vocês pela minha voz, que tá horrível. Eu juro que eu tentei me